Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Pegue o seu livro que nós vamos começar pela correção das atividades que foram para casa, tá bom? Então, pegue o seu livro e vamos aí corrigir na página 225, tá? Que temos aí, observe os mapas a seguir para responder as questões de 1 a 6, tá? Então, aqui nós temos esses dois mapas, que um retrata aí o Brasil, né? Telefonia móvel e acesso à internet aí nessa parte mais verde, né? Quando observamos nesse mapa, nós podemos entender o quê? Que quanto mais escura vai sendo aí as regiões, é onde mais se utilizam aí a telefonia móvel. Quanto mais nesse mapa aí em verde, quanto mais verde escuro vai ficando, mais se tem aí o acesso à internet. Então, aqui embaixo nós temos aí a legenda, né? Domicílios com serviço de telefonia móvel. E no verde nós temos domicílio aí com acesso à internet por porcentagem, tá bom? Então, na primeira questão, nós temos aí, qual é a relação dos conteúdos apresentados nos dois mapas? Justifique. Essa questão, ela é pessoal, não é isso? Mas o que eu espero que você tenha respondido? Né? Que os conteúdos representados em cada mapa, eles estão aí relacionados, né? Pois os dispositivos móveis, né? Eles possibilitam aí o acesso à internet. Então, se você destacou, né, que os conteúdos representados em cada mapa, eles estão relacionados, você acertou, tá bom? E aqui na segunda questão, nós temos assim: explique a distribuição da telefonia móvel no Brasil. Também, né, podemos dizer que é uma resposta pessoal, mas o que eu espero que vocês tenham aí respondido? Que o Distrito Federal, né, quando vocês observaram o mapa, no Distrito Federal, ele apresenta o maior percentual, pois 95,1% a 97,67% dos domicílios possuem celulares. O Maranhão é o estado que tem a menor participação, com 73,97%. Então, se você destacou isso na segunda questão, você acertou. Na terceira questão, nós também temos aí uma resposta pessoal, que ela fala assim: explique a distribuição do acesso à internet no Brasil. O que eu espero que vocês tenham aí respondido? Tá? Que os estados da região sul, mais os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e o Distrito Federal, eles apresentaram as maiores índices de acesso à internet, com 62,1% a 71,37% dos domicílios. O Maranhão e Piauí apresentaram os menores índices, com 19,63% a 30%, tá bom? Aqui eu vou colocar para vocês. Vocês podem aí pausar e responder. Aqui nós temos a questão 2 e aqui nós temos a questão 3. Vocês pausem aí e deem uma olhada se ficou parecida com a resposta de vocês, tá bom? Na quarta questão, nós temos assim: os estados que apresentaram os maiores índices de telefonia móvel são os espaços, são os mesmos com o maior percentual de acesso à internet. Os estados que apresentaram os maiores índices de telefonia móvel são os mesmos com o maior percentual de acesso à internet? Uma pergunta, né? Explique. Então, espera-se que você responda o quê? O Distrito Federal, ele apresentou o maior percentual de telefonia móvel e também o maior percentual de acesso à internet. Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo apresentaram a segunda classe de percentual em relação à telefonia móvel e também a segunda classe percentual em relação ao acesso à internet. Na quinta questão, tem assim: em relação ao Maranhão, que apresentou
O percentual mais baixo em relação à telefonia móvel. Como foi a participação quanto ao acesso à internet? Espero-se que você responda o quê? Que o Maranhão também apresentou menor percentual em relação ao acesso à internet, ok? E aqui na sexta questão, nós temos: algum estado apresentou participação diferenciada ou nos dois mapas? Quais? Então, alguns estados apresentaram participação diferenciada nos dois mapas. Quais foram? Então, espera-se que você tenha respondido o quê? Deixa eu colocar aqui. Espera-se que você tenha respondido que Santa Catarina apresentou a informação de que 85,1% a 90% dos domicílios possuem celular e em torno de 62,1% a 71,37% têm acesso à internet. No Piauí, de 73,98% a 85% dos domicílios têm celulares, mas quanto ao acesso à internet, o percentual dos domicílios é de 19,63% a 30%. Na sétima questão, aqui nós temos, observe o gráfico para responder as questões 7 e 8. Aqui no gráfico, nós temos o acesso à internet segundo equipamentos utilizados. Aí nós temos celular, microcomputador e tablet, tá? O azul é o celular, esse laranja é o microcomputador e o cinza, é o tablet. Nós temos aí Brasil, Norte, Nordeste, Brasil ao todo, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Identifique as sentenças certas com C e erradas com E. O equipamento mais utilizado para acessar a internet é o computador. Falso. O uso do celular para acessar a internet predomina no Brasil, mas nas regiões Sul e Sudeste está em segundo lugar. Falso. Os tablets estão em terceiro lugar como equipamentos que possibilitam o acesso à internet. Verdadeiro, os tablets estão em terceiro lugar. Identifique a alternativa correta em relação à região que apresenta o menor percentual de acesso com computadores e tablets. Nós temos aí Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Temos aí o item C, o estado, a região que apresenta o menor percentual de acesso a computadores e tablets é o item C, Norte, tá bom? E aqui nós temos aí rede de comunicação de informação, relacionando conceitos, sistema de comunicação composto de rádio, televisão, imprensa, por meio de jornais e revistas. Formam uma sociedade de informação, funciona devido aos meios de comunicação. E o sistema de informação composto de internet, telefonia fixa e móvel, tecnologia da informação, que é o TI, e tecnologia da informação e da comunicação, o TIC, E agora, gente, nós vamos aí para o nosso próximo capítulo, que é falando aí sobre o espaço energético brasileiro, recursos energéticos, Recursos e energia, O que move o mundo, tanto nas relações comerciais quanto nas individuais? Quais são os recursos energéticos mais utilizados? Quais são as principais consequências no uso desses recursos energéticos? Quais são os recursos energéticos que predominam no Brasil? Qual recurso energético abastece a cidade onde você mora? Há outros recursos? Então, vamos começar falando aí sobre recursos e energia. Vamos falar sobre fontes de energia, Então, quando falamos de fontes de energia, basicamente nós temos dois grandes grupos. O primeiro grupo são fontes de energias não renováveis e o segundo grupo podemos dizer aí que são de fontes de energia renováveis, Que são aí nas energias não renováveis, podemos dizer que são representados por um conjunto com destaque para os minerais energéticos, como os minerais atômicos, carvão mineral, o petróleo e o gás natural. Então, por que recebem essa denominação de não renovável? Porque isso se deve ao fato que, uma vez utilizadas essas energias, o homem não tem a capacidade de produzir, certo? Novamente, então, por outro lado, a natureza leva um espaço muito grande de tempo para
conseguir reproduzir, né, produzir isso novamente. Bom, então vou aumentar mais um pouquinho aqui para ficar melhor para vocês. E aqui nós temos a energia que movimenta as sociedades provém de recursos naturais e energéticos, os quais podem ser renováveis ou não renováveis, mas esses recursos não estão bem distribuídos na crosta terrestre. Alguns, como petróleo, carvão mineral, minerais e gás natural, estão concentrados em determinados lugares. Já outros, como o vento e a energia do sol, estão aí presentes em grandes partes na superfície terrestre, tá bom? Então, por outro lado, na questão ambiental, as fontes de energias, né, não renováveis, elas acabam aí gerando um impacto muito grande, tá certo? E então hoje nós vamos falar dessas energias tanto não renováveis como renováveis, né? As renováveis podemos dizer que são energias do bem, tá? Que elas elas causam na natureza um impacto bem menor se tratando das energias não renováveis, tá? Em segundo, nós podemos aí produzi-las e se a gente não conseguir produzi-las, a natureza, em alguns espaços de tempo, produzem ela, tá bom? Então, esses recursos aí, energia, cada país ele explora economicamente conforme suas normas, os recursos energéticos existentes em seu território, mas não há nenhum país autossuficiente em energia, o que promove significativamente as trocas comerciais. As fontes energéticas, tanto as renováveis quanto as não renováveis, são a base da manutenção da infraestrutura econômica do país. O Brasil, assim como os demais países, não é autossuficiente em energia, portanto, vende os recursos energéticos mais abundantes em seu território e compra recursos em que a produção não é suficiente. O Brasil explora recursos energéticos para produzir principalmente a energia elétrica, tá? E vamos aí destacar os recursos energéticos renováveis, né? Que aí nós temos uma usina que utiliza a chamada bacia, a biomassa, desculpem, tá? A biomassa, que está relacionada à combustão da matéria orgânica de origem vegetal ou animal, utilizada para a produção de energia, como bagaço de cana-de-açúcar, lenha, resíduos diversos, dentre eles e os outros domésticos, industriais e agropecuários, tá? Então, essas fontes que nós temos aí de biomassa estão diretamente relacionadas com a presença de organismos vivos, geralmente os vegetais. Então, a biomassa foi uma das primeiras, né, a serem utilizadas pelo homem, que é o caso da lenha. E sabemos que ainda até hoje tem um consumo muito significativo dessa lenha, né? Mas falando sobre a biomassa no Brasil, a principal ideia que se vem na nossa cabeça é a cana-de-açúcar, que podemos observar aí, é uma fábrica, né, uma indústria aí de cana-de-açúcar, tá? Que tem aí destaque muito grande na matriz energética. Na década aí de 70, nós tivemos aí uma crise energética muito grande no planeta. O petróleo, ele ficou muito caro, certo? O seu consumo. A gasolina também, que ficou aí muito cara para importar no Brasil, que foi aí desenvolvido entre as grandes empresas, certo? Os países, né, passaram aí a fazer procuras alternativas para diminuir esse consumo, tá? Uma tecnologia que foram os nossos automóveis que são abastecidos pelo etanol. Então, devido a essas características climáticas e o solo do Brasil, nós aumentamos a produção significativamente, principalmente aí na década de 80, tá? Então, essa aí, podemos observar, é uma usina, tá? Usina de biomassa movida aí pelo bagaço da cana-de-açúcar, tá? O bagaço da cana-de-açúcar é uma matéria orgânica mais utilizada, pois a sua produção gera grande quantidade de resíduos ao produzir o etanol. Cerca de 28% da cana-de-açúcar é transformada em bagaço, sendo aproveitada em usinas para a produção de vapor de baixa pressão. Esse tipo de vapor é utilizado em equipamentos de extração e na geração de eletricidade por meio das turbinas de compensação. Observe a imagem a seguir. O funcionamento da usina de biomassa
É simples. A ilustração a seguir apresenta o funcionamento da usina de biomassa por meio do uso do bagaço da cana-de-açúcar. Então, antigamente, né, era-se utilizado aí, esse bagaço, eles não tinham utilidades, tá? Eles ficavam aí amontoados, tá? E hoje eles ficavam aí, o bagaço era um empecilho, tá? Eles ficavam aí amontoados e hoje, né, em dia já não é mais assim. Eles já estão reutilizando aí esses bagaços. Eles criaram aí pequenas centrais termoelétricas dentro das usinas, que são aquelas grandes plantas que geram aí uma grande turbina para produzir energia, pegando aí esse bagaço da cana-de-açúcar. Então, usina de biomassa movida a esse bagaço aí de cana-de-açúcar, que antigamente era um empecilho, hoje em dia gera aí energia, tá bom? Essa fonte de energia tem como vantagem o preço mais baixo, pois os resíduos são facilmente encontrados. Além disso, a biomassa pode ser classificada como renovável ou pouco poluente, pois não emite os gases que contribuem para o efeito estufa. A dificuldade do armazenamento da energia elétrica gerada é a principal desvantagem, além do custo da produção da usina e menor poder calórico, quando comparada com as outras fontes de energia. Além do bagaço da cana-de-açúcar, o Brasil utiliza em menor proporção outras matérias orgânicas, como a casca do ovo, a casca do coco verde, a casca do coco verde, a casca de cupuaçu e da carnaúba. Outra fonte de energia renovável de importância significativa na matriz energética do Brasil é a água, fonte que predomina aí a geração de energia elétrica, chamada de energia hidrelétrica, tá? Que a maior parte de nossa energia hidrelétrica é produzida aí dessas usinas, tá? E por que nós temos aí essa vantagem de termos aí no Brasil, né? Essa energia do Brasil é a água, fonte que predomina na geração de energia, chamada hidrelétrica. Porque no Brasil, né, nós temos muitos rios aí que possuem grandes volumes de águas. Principalmente, eles são o quê? Rios de planaltos, que são aí os mais viáveis para a construção dessas hidrelétricas, tá bom? Então, aqui, nesse mapa que eu vou mostrar aqui para vocês, que vocês têm aí no livro de vocês, vou aumentar mais um pouquinho. Essas manchinhas vermelhas que nós temos aí no seu mapa e no seu livro, são as hidrelétricas do nosso Brasil, tá? Nós temos aí uma concentração maior, como se podemos dizer e como se pode observar, né? Uma concentração maior aí no centro-sul do Brasil, por conta que é onde nós temos aí um maior consumo de energia. Então, nós somos aí privilegiados aí no Brasil por possuirmos aí muitos rios, né, rios de planaltos, que são viáveis para essa construção dessas hidrelétricas, tá bom? Então, a concentração das usinas ocorre em rios de planaltos, como os presentes na região sul e sudeste e em alguns no nordeste. As características do rio Amazônia no território brasileiro são de rio de planície, isto é, há pouca diferença de altitude entre o local onde o rio entra em nosso território e a sua foz, fluxo menos veloz, relevo menos acentuado, muitas curvas e meandros que não são favoráveis, recomendados para a construção de usinas. E aqui nós temos as maiores usinas hidrelétricas no Brasil, tá? Que são essas que vocês podem ler aí no livro de vocês, tá? No Pará, temos duas hidroelétricas, né? No Paraná, Rondônia, São Paulo e por aí vai, né? E agora nós vamos falar de carvão mineral, tá? O carvão vegetal, na verdade, desculpe. O carvão vegetal é uma fonte de energia renovável obtida pela queimada de madeira. Dessa produção, mais de 80% se destinam a indústrias, principalmente as siderúrgicas. Padarias, pizzarias e churrascarias são atividades que utilizam o carvão vegetal para produzirem seus produtos.
além de ser utilizado como fonte de energia, é usado para alguns medicamentos e como purificador de água, por exemplo, com a matéria-prima denominada carvão ativado. Então, ainda hoje no Brasil é uma fonte muito importante e esse carvão se utiliza em grande quantidade nas indústrias alimentícias, que ainda é a lenha e utilizada aí para esse destino, tá bom? Então, vamos falar, aqui temos o carvão vegetal, tá? Área de cultivo de eucalipto para poder produzir aí esse carvão vegetal, tá bom? E agora vamos aqui falar da energia eólica, tá? Além de fonte energética e de medicina, o carvão vegetal é utilizado como biocarvão. Isto é, quando adicionado ao solo, contribui para aumentar a fertilidade, tá? Então, o vento é outra fonte energética renovável, que é aí a energia eólica. A indicação do potencial eólico de determinada região é apresentada após a coleta e análise sistemática da velocidade e do regime dos ventos. Sob esse aspecto, o Brasil é favorecido, pois os ventos se caracterizam aí por uma presença maior que a média mundial. O gráfico a seguir apresenta o potencial eólico das regiões brasileiras, né? Então, é uma fonte de energia muito importante, tá certo? A energia eólica, ela é produzida através do vento, como vimos, e esse vento movimenta aí uma grande hélice e movimenta uma turbina aí que gera energia. Então, temos essa presença aí, esse potencial eólico das regiões, aí uma presença maior na região nordeste, né? Temos aí região sudeste, região sul, região norte e região centro-oeste, com menos presença aí dessa fonte de energia, tá bom? Então, a quantidade de energia que será gerada por meio do vento é variável e depende da sua frequência e velocidade ao longo do dia e do ano, bem como da forma do relevo, certo? E a energia eólica, sabemos, como vimos aí, temos aí a região nordeste, que é onde se concentra a maior parte, tá bom? Então, o gráfico mostra a distribuição dos parques eólicos no território brasileiro. Então, a energia eólica ela é muito importante, tá bom? E de baixo impacto ambiental. Aqui nós temos as regiões, né, os estados, parques eólicos, e temos aí uma quantidade maior de parques eólicos no Rio Grande do Norte. Bahia em segundo lugar, Ceará em terceiro com 70, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Maranhão. No sudeste nós temos apenas o Rio de Janeiro, no sul nós temos Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tá bom? E falando sobre recursos renováveis, vou passar aqui. Que é na página 237, recursos energéticos não renováveis agora, tá? Nos recursos não renováveis, tá? Observando aí o mapa, tá? Dos derivados de petróleo após o refino, certo? Deixa eu só colocar aqui. Pronto, recursos energéticos não renováveis corresponderam a 56,8% da matriz energética brasileira em 2017. Desse total, 36,2% corresponde ao petróleo e seus derivados, 12,6% ao gás natural, 5,6% ao carvão mineral, 1,4% ao urânio, que é o mineral radioativo, daí as usinas nucleares, né? E 0,7% outras fontes não renováveis. E temos aí o petróleo, né? Que é um óleo que se formou por meio de um longo processo geológico, resultado da lenta decomposição da matéria orgânica, vegetal e animal, que foi depositada há milhões de anos e foi transformada em óleo por meio do aumento de pressão e da temperatura, tá? E é necessário refinar o petróleo para utilização e seus derivados vêm a gasolina, óleo diesel, óleo de combustível, gás liquífero, que é o gás de cozinha, nafta, querosene de aviação, de iluminação, asfalto, lubrificante aí, e entre outros, tá? E aqui nós temos o gráfico, tá? Que mostra aí para vocês o óleo diesel, que tem uma presença aí maior, certo? A gasolina,
Em terceiro, nós temos não energéticos. Em quarto, nós temos o óleo combustível. Quinto, temos o gás de cozinha. E em verde, aí, em sexto lugar, nós temos outros energéticos. Tá? E observando o mapa, nessa parte azul escura, sabemos que é onde se encontram as reservas de petróleo, que recebem a denominação aí de petróleo. Tá bom? Então, se dividimos em 3 grandes grupos, tá? Que eu vou colocar aqui para vocês. Que são eles que estão destacados aí no livro de vocês, tá? Esses 3 grandes grupos, podemos aqui Bacia do Espírito Santo, Bacia de Santos e Bacia de Campos, tá? É onde essas grandes reservas podem trazer muitas riquezas para o Brasil. Então, aí nessa parte, nesse azul escuro, é onde se encontram aí as reservas de petróleo, tá bom? E no Brasil, nós vamos encontrar também essas reservas de gás natural, tá? Nós temos, então, reservas, tá? Principalmente para o nosso consumo. Essa obra, que é aí a do gasoduto, que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Temos aí essas etapas que vocês podem ler aí no livro de vocês, tá? O transporte do gás natural até o consumo final deve ser realizado por meio de gasodutos para maior segurança. Caso isso não seja possível, o gás é liquefeito para reduzir seu volume e transportado por outros meios, como navios e metaneiros, tá bom? E aqui nós temos o mapa, vou botar aqui um pouquinho, que a Petrobras é a única empresa que explora e transporta o gás natural, tanto sozinha quanto em parceria com outras, como é o caso aí do gasoduto Bolívia-Brasil, tá? Que foi na época aí do presidente Henrique Cardoso, tá? Que ele fez aí um acordo com os bolivianos, tá? Porque a Bolívia ela possui grandes reservas de gás natural, só que não conseguem aí utilizá-las. Então nós construímos aí esse gasoduto gigantesco que entra aí no estado do Mato Grosso do Sul e ele é distribuído em alguns estados que você pode aí observar no livro de vocês. Isso aqui, gasoduto Brasil-Bolívia, por isso que recebe aí esse nome. E temos aí os tipos de carvão, reservas e usos. Vou colocar aqui. Então, de onde vem esse carvão mineral? Ele é formado lá no subterrâneo, nas camadas mais profundas do planeta. Esse esquema aí é do teor de energia do carvão. Quanto mais umidade, menor a capacidade energética dele, tá? E daí ele vai dividir em grupos. Carvão de baixa qualidade, que tem 47% do percentual energético, tá bom? Temos aí Ulha com 53%. No primeiro grupo nós temos o niito com 17%, depois o subbetuminoso com 30%, betuminoso com 52% e o antracito com 1% apenas de umidade, que não há quem produza aí mais energia do que o antracito, tá? Que ele possui somente 1% de umidade, tá bom? Então existem também as usinas nucleares do Rio de Janeiro, tá? Vou passar aqui a imagem para vocês. Aqui. No Rio de Janeiro, tá bom? Que nós temos Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Não basicamente essas usinas que produzem eletricidade em grande quantidade, por conta que temos aí uma defasagem tecnológica muito grande. E também não são formas bem-vindas, porque existe aí o perigo de vazamento de radioatividade, que podem trazer aí sérios problemas, tanto para a população, quanto para o meio ambiente, que sabemos aí, né, que essas usinas nucleares, elas oferecem um risco muito grande, que foi o caso que aconteceu aí na cidade de Chernobyl, né, que houve esse vazamento dessa radioatividade e gerando aí câncer em muitas pessoas, tá? Hoje essa usina ela é desativada, mas gerou aí um impacto ambiental muito grande, tá bom? E nas pessoas também. Então, até a próxima aula, um beijo para vocês, tá? E nos vemos aí na aula ao vivo do Meet, tá bom? Para tirar a dúvida de vocês. Um beijo!